Gente, a gente vai falar hoje sobre intervenção. Olha que bacana, porque eu falo muito sobre avaliação, na verdade. É não vou falar o nicho, né? Acredito que é isso. É o nicho que eu utilizo, que eu gosto de falar, que eu gosto de aprofundar nos conteúdos que eu compartilho com vocês. Então, eu sempre falo muito sobre avaliação, porque assim, gente, se a gente não avaliar, a gente não consegue intervir. E a intervenção, no meu ponto de vista, ela é um pouco mais tranquila do que a avaliação. Eu acho que a avaliação é mais complicada, é mais complexa. Por isso que eu bato tanto na tecla da avaliação. E até porque é mais tranquilo, às vezes, a gente falar de determinado tema, que já é abrangente demais como avaliação, do que ficar falando de várias questões aleatórias, né? Uma hora fala de avaliação, outra hora fala de intervenção. E aí as pessoas ficam perdidas também. Eu sou muito assim, muito objetiva, muito criteriosa, até na escolha dos temas para conversar com vocês, enfim. Então, por isso que a gente quase não fala de intervenção. E hoje a gente vai falar de intervenção num contexto mais de planejamento mesmo dessa intervenção, tá? Esse é o objetivo da nossa live de hoje, que o tema é como estruturar um plano de intervenção. E aí eu organizei alguns tópicos para a gente conversar e hoje a gente vai fazer um momento mais dinâmico também, com a apresentação de alguns jogos e estratégias. Eu organizei aqui os jogos. Gente, falando nisso, eu não peguei os jogos. Oi, Raquel, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Falando nisso, gente, eu não peguei os jogos que eu organizei. Eu vou fazer o seguinte, enquanto o pessoal entra aqui mais um pouquinho, eu vou pegar aqui eu organizei 5 jogos. 5 jogos para eu poder não somente compartilhar com vocês o jogo em si, mas trazer um olhar clínico sobre a aplicação daquele jogo, na prática, sabe? Ali na intervenção. Deixa eu pegar eles rapidinho. Eu botei aqui na minha agenda. Peraí, gente. Deixa eu pegar aqui. É esse aqui. Tem um novo que eu comprei também, muito legal. Peraí, pessoal, rapidinho. É esse aqui. Eu já vou deixar ali, porque a gente vai falar e depois eu pego aqui, ó. É esses 3. E esses daqui, esses 2. Prontinho, já deixa aqui organizado. Oi, Patrícia, é bom ter você aqui. Muito bom, Patrícia, ter você. Gente, a Patrícia é minha cursista. E eu sempre mando lá no grupo, né? Eu falo, olha, eu quero meninas, quem puder participar, eu sempre coloco lá para elas. A Simone também está por aqui, que é minha cursista. Simone, ela não consegue falar aqui no chat, mas ela me mandou no privado que ela tá também aqui na live. E a Simone conhece as 2 Priscilas. As 2 no sentido que conhece a Priscila terapeuta, quer ser minha cursista? Claro, vai ser um prazer. A Simone, ela conhece a Priscila terapeuta, que lida diretamente com ela, porque eu atendo o filho da Simone há bastante tempo. E também a Priscila professora, dinamizadora. Clara, vai ser um prazer. Gente, olha, eu assim, sempre dou muita assistência, sabe, para as meninas. Eu coloco sempre lá, pessoal, Raquel também quer ser minha cursista?
Ai, vai ser muito bom ter vocês na próxima turma. A gente está organizando, gente, tá? Pode deixar que assim que a gente estruturar a abertura da nova turma, eu falo com vocês, porque até converso às vezes com algumas meninas que perguntam, né, Priscila, como é que funciona seu curso? Queria saber mais. Ah lá, Patrícia, obrigada, Patrícia. Vocês não vão se arrepender. As meninas falam, né? Quando que vai abrir uma nova turma? Como é que funciona? Porque assim, o curso, eu não simplesmente, sabe? Ah, Clara é a sua filha. Oi, Solange. Desculpa, Solange, porque estava assim, Clara Eduarda. Entendi, você entrou pelo YouTube da sua filha. Solange, seja bem-vinda, Solange. Por que eu falo da questão da formação? Por que eu falo da questão da formação do curso? Que eu não sou uma professora, uma psicopedagoga dinamizadora que simplesmente vende o curso no Hotmart com aulas gravadas. O meu curso tem as aulas gravadas, todas. O curso, ele é um passo a passo, então ele é um método mesmo de avaliação, ele tem essa estrutura de passo a passo, a gente começa lá no módulo 1, vai até o módulo 13, são 63 aulas, se eu não me engano, mais as aulas bônus, e é um passo a passo mesmo, onde eu ofereço tudo, inclusive formulários para as meninas e tal. Mas, além disso, eu falo que vai além de simplesmente, né, ter uma formação ali de aulas gravadas. Eu dou assistência, as meninas sabem, a gente tem um grupo, a gente faz troca, a gente tem os encontros ao vivo, pelo menos uma vez na semana. Agora que a gente terminou o processo das aulas ao vivo, que a gente abriu, a turma foi aberta em janeiro, né? Então a gente terminou já essa parte das aulas ao vivo. Porém, como eu faço no YouTube, tem a próxima turma, eu falo com elas, vamos lá que eu quero vocês pertinho de mim. E é isso. Vamos começar a nossa live de hoje, tá? Como estruturar um plano de intervenção? Então, gente, o nosso primeiro passo eu coloquei aqui um primeiro ponto para abordar com vocês. Uma intervenção eficaz dependerá da sua avaliação. Quanto mais profunda for sua avaliação, melhor será seu plano de intervenção. Oi, José, bom dia, seja bem-vindo. José está sempre com a gente. Seja muito bem-vindo. Gente, e aí como que funciona isso, Priscila? Quanto mais profunda a sua avaliação, melhor vai ser a sua intervenção? Sim. Quanto mais eu descobrir ali no meu processo de avaliação as dificuldades do meu paciente, mais específica vai ser a minha intervenção. Então, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês, que o meu paciente, na minha avaliação, ele deu uma defasagem ali numa memória auditiva, mas a visual ele é melhor. Na minha intervenção, eu vou focar o quê? Nessa memória auditiva. Eu recebi um paciente e aí ele estava com dificuldade no processo de alfabetização, ele veio para avaliação e eu vi que ele tem muita defasagem lá nas habilidades precursoras. Na minha intervenção, eu já vou iniciar com a aprendizagem de leitura e escrita com ele? Não. Eu vou iniciar lá atrás nas habilidades precursoras. E aí, na minha avaliação, eu consegui mapear quais as habilidades precursoras que meu paciente está com dificuldade? Beleza, o que eu vou fazer? Vou intervir naquelas. Então, um exemplo assim prático para vocês. Dentro de habilidades precursoras, eu tenho a parte de consciência fonológica. E aí a gente às vezes acha que consciência fonológica é tudo dentro de um pacotão só. Não é. Consciência fonológica a gente subdivide em dois, pelo menos em dois grupos, a parte de consciência silábica e consciência fonêmica. Dentro de consciência silábica, a gente tem ali a manipulação dos sons da fala, das sílabas, e dentro de consciência fonêmica, a gente tem manipulação do som da fala voltada ali para os fonemas. Então, se o meu paciente tem, na minha avaliação, ele tem dificuldade para ser alfabetizado, essas habilidades precursoras, lá de consciência fonológica, está com dificuldade, mas eu ainda consegui mapear dentro do grupo que ele tem dificuldade em consciência silábica, e dentro de consciência silábica ele tem dificuldade, por exemplo, em aliteração,
eu vou fazer o quê? Intervir na parte ali da, por exemplo, a literação. Aí vamos supor que o meu paciente ele consegue rima, mas não consegue a literação. Vamos lá, vou trabalhar rima. Ah, meu paciente consegue adição silábica, mas não consegue adição fonêmica. Vou trabalhar ali na adição fonêmica. Ou seja, gente, se a gente mapear bem na avaliação os déficits que o meu paciente traz, eu consigo intervir com muito mais eficácia, entendeu? Bom dia, Silvia! Seja muito bem-vinda. Então, gente, é assim. Por isso que eu falo que quanto mais profunda a minha avaliação, melhor será a minha intervenção. Então, vamos supor que dentro de funções cognitivas, eu percebi, avaliei e vi que... Porque assim, a gente tem, por exemplo, vários tipos de atenção. Atenção seletiva, atenção alternada, atenção sustentada. E aí, dentro da minha avaliação, eu percebi que o meu paciente tem muita dificuldade em alternar a atenção dele. Na minha intervenção, eu vou pensar em estratégias que ele consiga desenvolver essa atenção alternada. Então, acontece aqui no consultório quantas e quantas vezes eu avalio as crianças e às vezes eles têm mais dificuldade em determinado tipo de atenção do que em outro tipo de atenção. Então, é isso que vai fazer com que a minha intervenção seja eficaz. É o nível de profundidade da minha avaliação. Ontem eu recebi uma mãe nova aqui no consultório. A gente fez uma anamnese e aí meu esposo até me ligou, porque eu falei que eu ia chegar cedo em casa, ele ficou preocupado. Ele falou assim, você não chegou? E eu falei assim, eu estava numa anamnese assim, de um quadro muito complexo. E aí eu conversando com essa mãe, a anamnese durou 2 horas, gente. Raramente dura esse tempo todo, mas era um caso assim que eu precisava ter uma escuta muito ativa. E aí eu falei com a mãe, conversando com ela, ela falou assim, então, eu falei, ele já fez psicopedagogia? Aí a mãe falou assim, já. E ele já fez em 2022, 2023, por um tempo, numa determinada clínica. Eu falei, e aí, como foi? Não, Priscila, era 30 minutos de atendimento, né, por conta do convênio, e infelizmente a clínica tinha muita rotatividade. Em 6 meses, ele teve 3 psicopedagogas. A cada 2 meses, trocava de psicopedagoga. Eu falei, nossa, e aí eu falei para ela assim, tá, mas alguma chegou nesses 2 meses fazer uma avaliação, te entregar? Não, não tenho nada, não tenho documento, não tenho devolutivo, não tenho nada. Aí eu falei assim, gente, geralmente, uma avaliação, ela dura aí 2 meses, pelo menos, né? 2 meses e meio, às vezes. Mas, assim, eu fiquei pasma, né? Como que ela não tinha nada de retorno, nada de documento, nada de devolutiva. E é isso que às vezes acontece. As pessoas têm, às vezes, esse tipo de trabalho, esse estilo, né, de trabalho, vamos colocar assim, de intervir sem avaliar. E aí, como que eu vou intervir? Como que eu vou intervir lá no problema mesmo daquela criança se eu não fizer uma boa avaliação? Por isso que eu estou falando de plano de intervenção e eu não posso deixar de falar de avaliação. E aí, é exatamente isso, sabe? Quando, vamos supor, gente, eu acho que eu posso até trazer assim, um exemplo um pouco aleatório para vocês, vamos colocar assim. Mas, por exemplo, se a gente está passando mal, com muito enjoo, ou alguma questão assim, eu vou lá e tomo uma medicação de SOS. É um SOS. Mas e a raiz do problema? Às vezes eu posso ter alguma questão intestinal, não sei, alguma questão gástrica, eu posso ter, sei lá, gente. Qualquer situação. Enfim, eu preciso ir a fundo, preciso ir no médico especialista, ele precisa fazer os exames para mapear, para ver o que eu tenho, não é verdade? Então, assim, às vezes só fica, vamos lá, no analgésico, ou no anti-inflamatório, ou alguma coisa assim, e não vai na raiz do problema. E é isso que acontece numa intervenção sem uma avaliação profunda. Eu fico ali, ó, trabalhando tudo. Inclusive, esse paciente, a mãe estava conversando comigo, que o médico dele suspendeu todas as medicações dele, o médico atual, o atual neuro,
suspendeu todas as medicações para ver como que ele ia reagir, porque ele estava com uma outra neuro, a outra neuro tinha passado 5 medicações para ele, uma tarja preta e 4 tarjas vermelhas. E aí o médico falou assim, a neuro, infelizmente, saiu atirando para todos os lados e não tratou mesmo o problema. Ele tomava de tudo quanto é tipo, inclusive anticonvulsivante, mas não que ele tinha a questão da convulsão, ele tomava um anticonvulsivante para ajudar ele nessa regulação emocional. E aí a mãe falou comigo, tá um boom, Priscila, ele sem medicação. Eu tô vendo que tá muito pior, mas com a medicação também não estava dando certo. Mas por enquanto estamos sem medicação para aguardar para o médico medicar corretamente, ir lá na raiz do problema. Então, assim, por isso que esse primeiro ponto para uma intervenção eficaz é você sempre ter isso em mente. É exatamente o que eu falo. Uma avaliação, ela não é simplesmente para ajudar no diagnóstico final. Uma avaliação bem feita é para te ajudar na intervenção. A nossa live de hoje é sobre intervenção, mas a gente não poderia deixar de falar sobre isso. O José colocou aqui, ó, é como se fosse apenas para desenvolver aquelas causas sem criar um documento que desse uma utilidade futura. Exatamente, é uma coisa bem superficial. Exatamente, como se fosse uma questão superficial. O que, Simone? Ela é minha psicóloga? Eu sou sua psicóloga, é isso, sim? O pai, filho, neto é a Simone, gente. A gente conversa de tudo e mais um pouco, né? Vamos lá. 2. O plano de intervenção contemplará todos os aspectos que se encontrarem com prejuízos, sejam eles cognitivos ou pedagógicos. Então, assim, gente, tudo que é de cognição, toda defasagem pedagógica, a gente vai ter ali naquele relatório. Bom dia, Aricelda, bom dia. A gente vai ter ali... Ah, gente, olha só, rapidinho. Quem está comentando aqui no Instagram da mãe é o meu paciente. Oi, meu amor. Ele já mandou assim, oi, tia Priscila. Aí eu já sei. Ah, ô Luiz, é você que tá aí, né, Luiz? Eu sei que é você. Ele é um fofo, gente. Esse aí é um fofo, é o fofo da tia Pri. É assim, gente, na live vem, né, até os meus pacientes vêm na live. É muito engraçado, tá? Porque eu tenho uma paciente minha que ela fica contabilizando quantos inscritos eu tenho no canal. Toda sessão ela chega, tia Priscila, você viu que você ganhou não sei quantos inscritos? Às vezes nem eu sei. E ela sabe, gente, é demais. Meu Deus do céu. Aí a mãe tá mandando aqui, gente, Luiz Otávio entrou na live sem eu saber. Aí ele botou que ela é minha psicóloga, ele quis dizer psicopedagoga, é isso aí. Que figura, gente. Olha, é assim, live ao vivo é assim mesmo. E aí vamos continuar aqui. O plano de intervenção, ele vai contemplar tudo, gente, tudo que deu defasagem. Porém, o psicopedagogo, ele também tem que observar na sua avaliação as potencialidades. Então, vamos supor que eu tenho um paciente, já aconteceu isso, tá? Eu tinha um paciente, por exemplo, que ele tinha muita resistência para leitura e para escrita. Eu fiz a avaliação dele, ele tinha um vínculo rompido com a aprendizagem. Ele não gostava de ler, de escrever, de produzir, nada. Mas ele era fascinado em Naruto. Tudo do Naruto ele sabia. E eu conseguia ouvir, eu conseguia perceber isso ali na avaliação, porque a gente conversava, ele sempre trazia, e eu demonstrava interesse pelos temas dele, até para criar vínculo. E aí, quando a gente foi lá para a intervenção, eu comecei a utilizar isso a meu favor, sabe? A gente começou a trabalhar a parte de leitura, de escrita, daquilo tudo com o tema do Naruto. Gente, aí ele começou a se desenvolver, porque ele gostava. Eu tenho um paciente hoje que ele é autista. Ele já está comigo há alguns anos, a gente tem um vínculo muito legal, ele já é um adolescente. E o foco dele, o hiperfoco dele é em Segunda Guerra Mundial. Gente, ele sabe tudo, ele sabe muito mais do que eu.
E a gente sempre, às vezes, a gente precisa fazer algumas sessões online, porque ele mora no município vizinho, então é distante e tal. Então, quando ele estuda aqui perto do consultório, numa escola que eu orientei a família na época, e deu super certo, graças a Deus. Porém, então, quando ele vem para a escola, ele vem na terapia presencial. Agora, o dia que ele não vai para a escola, ele faz o online. Então, a sessão online é cansativa às vezes. Então, o que eu trabalho com ele na intervenção? Antes da gente começar a sessão, eu falo com ele, descobri um filme novo que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Eu trago o trailer do filme, a gente trabalha... A gente trabalha a parte do filme, aí ele tem dificuldade de organizar as ideias dele, porque ele tem uma questão de linguagem. Então, eu trago ali, vamos trabalhar... O que você entendeu desse trailer que eu trouxe para você? E aí, como que tá? Vamos organizar, vamos fazer uma sinopse, vamos fazer um resumo. A gente vai trabalhando a partir de algo que ele gosta. E essas preferências, para a gente intervir, a gente consegue perceber lá na avaliação, sabe? Quando a gente cria vínculo, quando a gente vai vendo o que a criança gosta, o que a criança não gosta. Eu ensino as meninas, as minhas cursistas, a fazer a sessão lúdica centrada na aprendizagem. É uma sessão da Maria Lúcia Vaz, mas eu meio que faço uma adaptação dela. Nessa sessão lúdica, a gente consegue ver as preferências. Então, é lá na avaliação, na primeira sessão, que a gente já consegue ver as preferências da criança quando a gente aplica essa estratégia da sessão lúdica, tá? Vamos lá. Terceiro ponto. Cabe ao psicopedagogo durante o planejamento da intervenção. Aí eu coloquei outros subtópicos para a gente conversar. Primeiro ponto, se organizar. A mesma organização que a gente tem de organização de instrumento, disso tudo, para avaliação, a gente também precisa ter na intervenção. Ser criativo. Olha, psicopedagogo tem que ser criativo, gente. E psicopedagogo precisa buscar, sim, esses instrumentos. Gente, eu não estou falando de você ficar no Google pesquisando PDF, atividades em folhinha pronta, sabe? Eu estou falando de você pensar e criar estratégias. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho aqui no consultório com os meus pequenos com a coleção da Ana Maria Machado. E a coleção do Mico Maneco. E aí eu pedi para uma amiga, na época, fazer uns personagens em feltro. São os ursinhos da história. Eu tenho eles aqui. E uma das histórias da coleção do Mico Maneco é o Cabe na Mala. E o Cabe na Mala, ele é a primeira historinha. Então, a gente trabalha lá com os que não sabem ler ainda e tudo mais. Então, o Cabe na Mala fala que ele leva na mala tudo, enfim. E aí eu faço uma maleta com as crianças. O que a gente vai levar na mala? A gente vai levar palavras. Às vezes eu faço a caixa de palavras, mas tudo que de forma contextualizada, entendeu? É isso aí. José está falando aqui, recursos pedagógicos, muita reciclagem envolvida. Também. A gente pode, sim. Por isso que eu falo que às vezes é mais fácil o psicopedagogo que é pedagogo e professor, porque ele tem esse manejo, essa criatividade. Porém, vamos lá para o outro tópico aqui, Psicopedagogo não pode ter olhar de professor. Como assim, Priscila? Psicopedagogo não pode olhar uma atividade somente com o olhar pedagógico. Tem muitos recursos pedagógicos, mas o meu olhar não pode ser totalmente pedagógico. O meu olhar precisa ser cognitivo. Então, quando eu olho determinada atividade, que área cerebral eu quero atingir aquilo ali? Que área cerebral eu quero acender, sabe? As luzinhas estão apagadas, a gente precisa estimular de forma correta. O que eu quero trabalhar com aquilo ali? Então, temos que ter esse olhar, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho, eu vou dar o exemplo aqui dos jogos para vocês terem essa noção do que eu falo de cognição, por que eu falo sobre isso. O meu olhar é de estímulo o tempo inteiro cognitivo. Então, até com a coleção da Ana Maria Machado, por exemplo, quando eu trago a coleção, a gente trabalha a parte de leitura, sim. Trabalha a compreensão? Trabalhamos escrita? Sim. Isso é pedagógico? É. Mas o que você trabalha de outras funções, Priscila?
A gente trabalha ampliação de vocabulário, que é cognição, é linguagem. A gente trabalha a parte de organização de ideias. Então, peraí, também é linguagem, vou organizar essas ideias. A gente trabalha com evocação de informação, que é memória. Então, às vezes, a gente trabalha uma história, precisa recontar aquela história. A gente trabalha com palavras, diversos tipos de estrutura de palavras. Palavras de baixa frequência, palavras de alta frequência, pseudo-palavras. Por quê? Porque eu também preciso ter aquele olhar de que áreas cerebrais... Lembra que eu acho que eu já falei isso, né? Que, por exemplo, a leitura a gente precisa ativar pelo menos 3 áreas cerebrais. Então, que áreas cerebrais eu vou ativar com determinada atividade? Então, esse é o nosso olhar. Precisamos ser criativos, precisamos explorar o pedagógico, mas a gente não pode esquecer do cognitivo, tá bom? E agora a gente vai para a parte dos jogos, até porque daqui a pouquinho a gente tem a nossa live secreta, então não posso hoje atrasar, né? Olha, trouxe jogos bem conhecidos. Eu acho que todos eles, tirando o novo que eu comprei, que pelo menos eu não conheci. Todos os outros são conhecidos. E aí, é o olhar de vocês em relação a isso. Então, a gente pode até fazer algo prático. Ó, vamos começar com conectar. Vocês conhecem o conectar? Tem gente que fala que é liga, não sei o quê. A minha caixinha vem escrito conectar. Eu chamo de conectar. Que é aquele que a gente precisa fazer uma sequência, né? De 4 fichinhas da mesma cor. Conhece, né, Patrícia? 4 fichinhas da mesma cor. Ou na horizontal, ou na vertical, ou na diagonal. Eu acho que esse aqui eu tava jogando, tem um diagonal aqui, ó. Azul aqui, ó, tem 4. Tá vendo? Então, funciona assim. Cada um vai jogando uma pecinha e aí a gente vai estimulando. Hoje em dia é incrível, né? Quando a gente compra um jogo, ele já vem na caixa o que estimula. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, vou dar um exemplo. Esse jogo aqui, caiu tudo. Esse jogo aqui que eu comprei essa semana, que é o Decifrando Enigma, ele vem aqui do lado, ó, percepção visual, raciocínio lógico, concentração e atenção e alfabetização, ou seja, vem as habilidades que estimula no jogo. E é exatamente isso que o psicopedagogo precisa, ter esse olhar das habilidades que estimula aquele jogo. Então, quando eu falo, por exemplo, do conectar, e aí a gente pensa, o que eu estimulo com conectar? O conectar, por exemplo, é um ótimo recurso para crianças com TDAH. Porque, por exemplo, uma criança com TDAH, ela tem dificuldade em funções executivas, lóbulo frontal aqui. E aí, o que está inserido ali nas funções executivas? A gente tem capacidade atencional, controle inibitório, tomada de decisão, planejamento. O conectar precisa sustentação dessa atenção. O conectar precisa disso. Eu preciso focar muito a minha atenção, eu preciso flexibilizar o meu pensamento, porque se eu ficar focado só no ponto que eu quero fazer, eu esqueço e não me defendo do outro participante que precisa fazer ponto. Então, tá vindo aqui com as fichinhas. Eu vou lá e tenho que colocar outra para me defender. Precisa de planejamento, ou seja, não posso trabalhar na impulsividade. Vou jogar qualquer pecinha. Não, eu tenho que parar, pensar, analisar para depois jogar. Ou seja, em um jogo a gente trabalha muitas funções executivas. Tá dando para entender, gente, quando a gente fala de jogo de intervenção? Esse é o objetivo? Então, vamos supor que eu tenho um paciente com um quadro de TDAH. Eu tenho que pensar em estratégias para trabalhar com ele. Esse aqui é interessante. Esse aqui eu jogo muito também com os meus pacientes que têm deficiência intelectual. Por quê? Porque envolve raciocínio. E as crianças com deficiência intelectual, elas vão ter esse rebaixamento cognitivo. Então, também tem que pensar nisso, tá bom? Outro jogo foi esse aqui, gente. Vocês conhecem esse daqui? Decifrando Enigmas. Alguém já viu?
Bota aí no chat para eu saber. Alguém já viu esse aqui? Gente, esse jogo, eu conheci ele recentemente, essa semana. Ele é sensacional, sabe por quê? Porque ele traz código Morse, acredita? Ele é um jogo que envolve o código Morse. E aí é muito legal, porque, por exemplo, eu tenho aqui, ele vem com fichas de diferentes níveis, fácil, médio, intermediário. Então, eu vou pegar uma ficha aqui difícil para vocês verem, por exemplo. Tem um fácil aqui, um médio, tem um outro médio e um difícil. Então, ele tem um alfabeto aqui, onde, não sei se dá para vocês verem, aqui em cima é o código Morse, então o código Morse é sempre pontos e traços. Então, a letra A no código Morse, ele é ponto, traço, representa a letra A. A letra B é traço, ponto, 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 representa o B. O C é traço, ponto, traço, ponto. Ou seja, eu tenho aqui. Aí eu também tenho as imagens. Então, o avião é o A, borboleta é o B, o coração representa o C, porque são o som inicial. E eu também tenho esses triângulozinhos aqui embaixo. Então, esse daqui é o A, esse é o B. Ou seja, isso aqui é como se fosse uma legenda. E aí ele tem as cartinhas para eu decifrar que palavra que é. Aqui ainda é mais fácil. Eu tenho o L, o lápis começa com L, a girafa é o G, o avião é o A. Aí aqui eu só dou uma olhada. Aqui é o A. Esse daqui do código Morse é o A. E esse daqui, deixa eu ver aqui qual é rapidinho. Esse aqui é o... Peraí, traço, 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 traço. Peraí, gente, que eu sumi... O O. Então, ficou lá... Peraí. Aqui eles deixam usar a canetinha. Eu tô tentando fazer de cabeça, mas é difícil, né? Lagoa. Deu lagoa. É porque eu fiz de cabeça. Porém, tem a canetinha, então as crianças podem escrever. Aí tem a ampulheta, ou seja, a gente também pode trabalhar com o tempo. Sabe aquelas crianças que têm dificuldade em fazer tudo dentro do tempo, do esperado? Então tem a questão do jogo em si, que você consegue trabalhar ali também essa parte comportamental, crianças que têm dificuldade em esperar, ou baixa tolerância à frustração quando perde num jogo. Ou seja, a gente consegue trabalhar muita coisa. Esse aqui exige uma percepção visual, gente, daquelas. E aí eu tenho pacientes com TDAH, por exemplo, que tem muita dificuldade nessa percepção visual. Nossa, eu tive um que ele falou assim, tia, eu não dá para jogar, tia. Eu falei, então tudo bem, então vamos fazer o seguinte, você vai treinar. Eu vou te dar algumas fichas e você vai fazendo sem a gente jogar. Quando você tiver já treinadinho, a gente joga. Aí ele ficou treinando aqui, olhando, fazendo sozinho. Aí, não, agora eu estou preparado. E aí a gente foi jogar, a gente empatou. Então, assim, é legal, sabe? E aí eu preciso, exatamente na intervenção, pensar, peraí, que estratégias eu posso utilizar? Eu estou mostrando para vocês alguns jogos comerciais, né? São jogos que são comercializados em lojas. Mas quantos e quantos recursos que eu tenho que eu mesma monto? Porque eu tenho aqui a minha amiguinha plastificadora. Aqui no consultório eu tenho. Cadê ela? Estava até aqui. Tá até aqui, ó. Olha, ela é pequenininha, portátil, tá vendo? A gente compra os posters. Eu compro os posters no Mercado Livre, que é mais em conta, ou na Shopee mesmo. E aí a gente plastifica. Eu tenho uma caixa assim, ó, gigante de recursos plastificados. Então, gente, também dá para a gente trabalhar. Separei outra aqui para vocês que dá para trabalhar com as crianças que têm dificuldade na leitura e na compreensão, que é o Pensa Rápido. O Pensa Rápido são cartinhas. E o bacana do Pensa Rápido é que a gente também trabalha essa parte de ampliação desse vocabulário. Então, no Pensa Rápido... Caiu tudo, né, gente? Novidade. Tudo cai comigo. No Pensa Rápido, a gente tem as cartinhas. E aí, vamos supor, o Luiz mesmo, que estava aqui, entrou na live aqui.
Ele gosta muito desse jogo, Luiz. E aí a gente trabalha muito essa parte de compreensão, de ampliação desse vocabulário, porque funciona assim, a gente tem a ampulheta, e aí a criança tem o tempo da ampulheta para poder responder o máximo de cartinhas possíveis. Então, quando é a minha vez, o paciente lê e eu respondo, e quando é a vez dele, eu leio a cartinha e ele responde. E aí é muito legal, porque a gente trabalha várias partes. Gente, eu lembro que assim que eu comecei a atuar, eu não tinha recursos para ficar comprando tantos jogos. E eu tinha mais tempo. Eu tinha mais tempo, que era uma agenda mais tranquila, não tinha filhos, né? Hoje eu tenho meu filho pequeno, então limita mais esse tempo. E aí eu criava, eu olhava um jogo, aí eu olhava, eu consigo criar algo similar para os meus pacientes a partir desse jogo. Não tenho dinheiro para comprar, não, mas eu vou criar e eu vou imprimir e dá tudo certo. Quantos e quantos recursos eu já fiz nesse formato? De criar os recursos a partir de jogos, enfim, tá? Aqui também é igual o stop. O stop é uma dedanha, né? A gente tem aqui o tabuleiro, então a gente coloca o tema, são 5 temas, a gente tem as letras iniciais, a gente tem a roleta para determinar aqui o tema, depois a roleta a gente determina a letra, e o stop, ele, por exemplo, se eu for ter um olhar de professor para o stop, eu vou falar assim, o stop trabalha escrita. Legal, mas o meu olhar de terapeuta? Gente, o stop trabalha escrita. O stop trabalha consciência fonêmica e consciência silábica, porque ele trabalha com som inicial. O stop trabalha com ampliação desse vocabulário. O stop trabalha com evocação de informação, que eu tenho que lembrar. Tem um time de futebol com a letra F. Eu tenho que lembrar do Flamengo, do Fluminense, por aí vai. Então, assim, o stop com o meu olhar de terapeuta, ele é diferente do meu olhar quanto professor, que eu acho que pode trabalhar só determinada atividade. Vamos lá, Darlene, perguntinha. Bom dia. E para quem vai atender online, indica algum programa para criar os jogos? Que precisamos dar o comando para a criança? Ô, Darlene, tem aquele... Gente, como é que fala? É o workout. Peraí, Darlene. Word Wow, gente, é isso que chama? Eu não sei falar. Eu acho que é o Word Wow. Eu vou botar aqui para vocês darem uma olhada. Word Wow. Assim, ó. Peraí. É esse aí mesmo, Patrícia. Aí, ó, coloquei para você, Darlene. Ele é muito legal. Sabe por quê, Darlene? Esse Word Wow, ele tem também para terapeutas que criaram e aí fica ali, entendeu? As terapeutas criaram e deixaram ali. Mas assim, Darlene, entra o seu olhar de psicopedagoga. Você usa muito em sala, né, Patrícia? É porque a Patrícia é uma professora com olhar terapêutico. Tem isso também, tá? Quando o professor está em sala de aula, tem olhar terapêutico. Eu acho que se eu fosse professora hoje em dia, eu ia ser assim, professora com olhar terapêutico. De nada, Darlene. E aí, Darlene, você só precisa ter muito cuidado e saber avaliar aquela atividade. Tá, gente? Quando a gente fala de intervenção, o psicopedagogo também precisa saber avaliar aquela atividade, se tá legal, se não tá legal para trabalhar com o seu paciente, que habilidade estimula, se tá de forma correta, porque ali, Darlene, nesse Word Wow, são pessoas que publicam. Então, eu, por exemplo, já vi atividades ali com erros ortográficos, tá? Então, toma cuidado. Vamos lá, gente. Temos também aqui o que é o que é. O que é o que ele é muito legal, porque ele tem um tabuleiro, tá? Onde a gente tem as fichinhas. O que é, por exemplo, a primeira coisa que falam quando me pegam é alô. Ou seja, é um telefone.
Então, eu tenho aqui o tabuleiro e eu preciso encontrar o telefone. Quem encontrar primeiro, anda aqui as casinhas e quem chegar aqui ganha. Então, quando eu tenho uma atividade que tem tabuleiro, com várias imagens, eu trabalho essa parte ali também dessa atenção mais sustentada, desse rastreio visual, ao mesmo tempo que tem a cartinha. Eu tenho que ler, eu tenho que entender o que eu estou lendo, ou seja, muitas habilidades legais. Patrícia está falando aqui do Word Wow, que pode criar também nele, é isso aí. Aí é mais seguro, né, gente? O outro que eu peguei, gente, peraí, porque caiu tudo aqui. Peraí, gente, 1 minuto. Saiu, eu fui pegar os jogos para vocês, caiu tudo. Eu tenho aqui também o Lince. Ó, a Simone colocou aqui, gente. Ela botou até aqui, ó. Nas escolas, eles usam esse material como palavra escondida. Qual você está falando? Do Enigma? E o Stop? Ah, o Stop também tem estratégia. Verdade, Simone. Que a Simone falou assim, a estratégia deles pensarem, sabe o Stop, que é tipo essa dedanha? A Simone até colocou assim, ó, por exemplo, não vou colocar essa palavra porque eu acho que meu amiguinho vai colocar também. Vou colocar uma palavra mais difícil. É isso aí, Simone, muito legal. Exatamente, gente. Exatamente. Nós temos também, que eu separei aqui para vocês, para a gente terminar, tá? Porque eu preciso ir lá para entrar na sala do Meet, tá bom? E, ó, tá muito legal a live hoje do Meet. Pessoal, aqui tá todo mundo que tá aqui tá lá na comunidade para ter acesso ao link, tá? Qualquer coisa, se alguém aqui não tiver lá na comunidade, me avisa, porque a gente coloca vocês lá na comunidade, porque a próxima live, ela eu falo secreta, gente, é porque ela é pelo Google Meet. E eu não vou disponibilizar a gravação dela, tá? Essa daqui de hoje fica gravada, as outras não. Gente, o meu Lince rachou aqui, rasgou feio aqui, né, gente? Mas tá bom, dá para usar, porque ele é um material mais durinho. O Lince, ele é um excelente recurso para atenção, para rastreio, sabe? Fazer essa discriminação visual. Então, essa também é uma sugestão para vocês. E o Lince, tem o Lince que... Esse aqui é o Lince original, tá? Mas a gente tem o olho biônico, que é parecido. A gente tem o... Qual é o nome dele? O Lince alfabético, é o olho biônico alfabético. Então, com as letras do alfabeto, tem muita coisa desse tipo, né? A gente tem também cara a cara, gosto muito, sempre falo do cara a cara. Os outros tradicionais que dá para usar, como pega varetas, resta um. E, gente, tem muito jogo bacana. E tem muita coisa também que dá para a gente montar. Eu vou pegar só um plastificado para vocês terem essa noção. Para aí. Vou pegar um aqui para vocês. Que dá também para montar como estratégia de intervenção. Para aí. Para a gente poder encerrar, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, gente, pode colocar aí no chat para eu responder, para a gente poder encerrar, tá bom? Deixa eu ver aqui um modelinho. Olha, esse daqui eu que montei, inclusive no PowerPoint. Eu fiz um jogo das pistas. Aí tem aqui, ó, tudo plastificado. Jogo das pistas, para fazer o quê? Trabalhar não só leitura, não só compreensão, mas também cognição, eu pensar, eu ir juntando, eu ir trabalhar essa memória operacional, o que eu li, que eu posso juntar com a outra, que vai fazer sentido. Então, esse jogo da pista, por exemplo, ó, é um animal, vive na selva, gosta de pular.
coça a cabeça e come bananas. Aí é o macaco, tá vendo? E aí a gente sempre tem que pensar que toda atividade que eu faço de intervenção e que eu estruturo, é interessante a gente ter níveis, para a gente poder ir escalando esses níveis, tá? Eu morro de rir com os meus pacientes, que ele fala assim, vem, tia Priscila, ó, tá muito fácil, tia Priscila, você vai complicar, não vai? Porque você vive complicando a nossa vida. E é isso, e eu falo, a tia Pri complica, por quê? Porque a tia Priscila quer trazer o melhor para vocês, eu quero estimular ainda mais. Eu quero colocar essa cabecinha para funcionar. Vai sair fumaça hoje. Aí eles morrem de rir. Então, assim, quando eu falo dos plastificados, é isso, gente. Ó, isso aqui é uma caixa só de jogos que eu estruturei, plastificado. É muita coisa. Então, fora que quando eu me mudei aqui para o consultório, eu fiz uma faxina que eu joguei tantos jogos que estavam assim, meio rasgadinho, velhinho, fora. Eu falei, nossa, porque são anos, né, gente? Então, são muitos anos montando e criando material para trabalhar na clínica. Não, é igual aquele novo, como é que é? Novo meme? Não sei se é meme, né? Uma nova moda que tem na internet. Há quantos meses você está na psicopedagogia? Eu, meses? Não, gente, são muitos anos. Então, a gente vai acumulando também, guardando, tendo essa percepção mais rápida do que eu posso trabalhar, do que eu posso explorar. Enfim, gente, é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem que eu sempre organizo a live com muito carinho para vocês. Pensando aí em materiais, assim, conteúdos práticos mesmo para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí de vocês, gente. Olha eu pedindo like, virando youtuber. Meus pacientes falam que eles como é que eles falam? Tia Priscila, você tá, daqui a pouco você vai ganhar aquela placa. Vai ganhar placa. Aí eu falo, ó, quando eu ficar famosa, tá bom? Quando a tia Pri ficar famosa, vocês vão ver só, eu vou dividir com vocês, vou emprestar minha placa, eles morrem de rir. Ai, gente, olha, essa não é a intenção é compartilhar mesmo com vocês os meus conhecimentos, porque já deu para perceber que eu amo o que eu faço, não é? Olha, de nada, Raquel, Aricelda, Darlene, Patrícia, Simone, todo mundo. Não vai conseguir participar do outro? Do qual, Patrícia? Do Meet que você fala? Depois você fala aí. Porque ficou mestrado, eu não entendi. O José, obrigada, tá? Pela participação. A Solange, a Silvia. Muito obrigada, Raquel, acho que eu já falei. Obrigada mesmo, gente. Beijo grande para você. Foi errado. Você botou assim, Patrícia. Você botou, não vou conseguir participar do mestrado hoje. O mestrado, gente? Você está no mestrado, Patrícia? Eu não estou sabendo. Mas em breve, quem sabe, né, Patrícia? Gente, beijo grande para vocês. Tá rindo, né? Beijo grande para vocês. Gratidão, Darlene. Beijo, espero vocês lá no Meet, porque a gente vai falar sobre anamnese hoje. O tema bom, anamnese, não é? Beijo, gente. Vou encerrar aqui.